Bom dia a todos, então. Agora vamos começar. Legal. Vamos fazer uma oração? Meu Pai querido, nós queremos te louvar por esse dia, te agradecer por esse dia maravilhoso, Pai. Obrigado pela tua presença aqui. Obrigado por cada um que está aqui, Senhor. Que o Senhor possa abençoar, trazer sobre nós a tua paz, sobre nossas famílias também a tua alegria, teu amor, teu carinho. Que o Senhor possa, Pai, nos dar saúde e que a gente possa realmente se alegrar na tua presença, Pai, assim como o Senhor se alegra conosco. Peço que o Senhor possa também abençoar cada palavra que for dita aqui, que seja para a tua honra, para a tua glória, que seja também, Senhor, para o conforto e edificação da tua igreja. Pedimos que o Senhor possa abençoar nosso bairro, nossa cidade, trazer sobre nós a tua paz e também o Senhor possa trazer a tua salvação sobre todos que precisam, Pai. Nós queremos te louvar por este momento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, só um aviso, hoje a gente não vai trazer as ofertas aqui na frente, mas quem sentir vontade tem uma caixa ali atrás, fica tranquilo, tá? Vamos com a primeira música, Grandioso és tu. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, o céu e a terra, os vastos oceanos, fico a pensar em tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Ao caminhar nas matas e florestas, escuto as aves todas a cantar, olhando os montes, vales e campinas, em tudo vejo teu poder sem par. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando eu medito em teu amor tão grande, que ofereceu seu filho sobre o altar, maravilhado e agradecido venho também a minha vida te ofertar. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando enfim Jesus vier em glória e ao lar celeste então me transportar, adorarei prostrado e para sempre. Grandioso és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és
nossa música, Porque Ele Vive. Deus enviou seu Filho amado para nos amar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas no sepulcro não está, porque Ele vive, e porque Ele vive
Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifícios de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus, morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Começo. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus, morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Bom dia. Te cumprimenta com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E sempre que ao cantar essas músicas, né, é interessante, porque são músicas que tocam o nosso coração,
mas essas músicas podem ser parte da sua vida, pode ser a sua história, tá? E todo ano nós cantamos, né? Nós celebramos o Natal. E chega numa época em que, época de final de ano, a época de festas, nós comemoramos, né, juntamente o nascimento de Jesus. Muita coisa entra nessa comemoração, mas muitas vezes deixa escapar o verdadeiro significado do Natal, tá? E essa história que nós insistimos em contar, porque essa história pode ser minha, pode ser a sua história, tá? Nós podemos fazer parte dessa história. Ou achamos uma coisa muito bonita, tá? Mas que não faz parte, mas Jesus veio até nós para que essa história seja a sua história também. E eu vou contar para vocês hoje a história do Natal, tá? Então, em Mateus capítulo 1, em Mateus capítulo 1, versículos o capítulo 1 e 2, e Lucas, o Evangelho de Lucas, também no capítulo 1 e 2, conta essa história do Natal. Então nós contamos a história do Natal e diz que o nascimento de Jesus foi assim. Então ele começa a contar a história do Natal. Essa história é a mesma que encontra em todas as Bíblias. Nos Evangelhos, tanto de Mateus como de Lucas, conta-se a mesma história. E eu quero contar essa história de uma forma que nós possamos entender que essa história pode ser minha, pode ser a sua história. E aqui então nós temos, né, que Mateus ele diz assim: e o nascimento de Jesus foi assim, o Natal de Jesus foi assim, tá? Então nós começamos a contar essa história do Natal. Interessante que em Mateus, o evangelista, ele começa a contar para nós a história do Natal. E começa a apresentar os personagens que viveram aquele primeiro Natal de Jesus, o nascimento de Jesus. A história do nascimento de Jesus, que nós paramos agora, a cristandade para celebrar o Natal no dia 25 de dezembro. É claro, Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Nós não fazemos ideia de quando foi que Jesus nasceu, em que dia Jesus nasceu. Isso se faz pelo fato dos pastores estarem nos campos, tá? E o mês de dezembro lá em Israel é muito frio. Então, os pastores não estariam com seu rebanho nos campos. Então, não poderia ser no dia 25 de dezembro que Jesus tenha nascido. Tá? Mas nós não sabemos exatamente qual foi o dia, qual foi o mês que Jesus nasceu. Isso nós não sabemos. Tá? Mas a cristandade toda, ele adotou dia 25 de dezembro como a data do nascimento de Jesus Cristo. Então, nós temos que uma vez por ano, nós temos aqui essa oportunidade para parar, para pensar, para orar, e para lembrar a história do Natal e recontar a história do Natal. Nós gostamos, né? É bonito, nós vemos essas luzes, nós vemos estrelas, nós vemos esses enfeites, né? Que dão um ar de alegria, um ar de festejo, mas nós queremos contar realmente a verdadeira história do Natal. Esse ano, eu fiquei pensando e falei assim, eu quero trazer essa memória, tá? Através de uma figura do nascimento de Jesus, que isso que reporta exatamente o Natal, o significado do Natal. Tá? Nós gostamos de enfeitar com árvore de Natal, com luzes, com muitas coisas, né? Mas escapa a nós o verdadeiro significado do Natal. Então, nós temos que essa história, né? Está nos livros, então, que eu falei de Mateus e também no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas. Então, ali você encontra toda a narrativa dos personagens que viveram o Natal, as vozes do Natal, tá? Dizendo assim, foi assim que nasceu Jesus Cristo. E eu quero contar essa história para vocês, tá? Talvez muitos já conheçam essa história, mas eu vou contar talvez acrescente para vocês outros detalhes.
Mas principalmente eu quero que essa história fale assim, não, essa história é minha história. Eu participo dessa história, eu estou dentro dessa história também. Tá? E muitas vezes a gente acha que o Natal é uma coisa distante, é uma coisa do passado, uma coisa, um acontecimento. Mas o Natal, toda vez que acontece um nascimento, toda vez que alguém se volta a Jesus Cristo, tá? Ele nasce de novo, tá? Ele celebra o seu Natal em Jesus Cristo. Olha só que interessante, tá? Então, fala assim que desses personagens, né, nós vemos aqui que capítulo 18 começa fazendo essa narração. Então, foi assim que um casal, José e Maria, que todos sabem muito bem, eles estavam prometidos em casamento, são jovens, as famílias já haviam combinado o seu casamento. Havia um pré-contrato de casamento entre as famílias. Mas José, ele fica sabendo que a sua noiva Maria está grávida. Tá? A gente vê essa história do Natal contada dessa forma, mas nós não vemos as implicações que isso significava. Uma mulher virgem, de repente ela aparece grávida. O que os clãs ali, as famílias, tá? As mulheres, porque eles viviam, né, em pequenas aldeias, pequenos povoados. Tá? Então, como é que as mulheres iam ver isso daí? Tá? Como é que as famílias lidavam com esse tipo de situação? Uma mulher virgem aparece grávida. O que é isso, esse significado? Tá? Então, José e Maria, eles não se conheciam como homem e mulher. Eles ainda não haviam se entregado um ao outro como homem e mulher. Então José disse assim: como está grávida? Se ela está grávida, o filho não é meu. E José poderia causar um escândalo e denunciar Maria e acusá-la de traição. Isso era muito sério naquela época. Era muito sério. Tá? Então, uma vez que o casamento estava contratado, mas José, ele tenta sair de cena discretamente, e a atitude de José não foi uma atitude de raiva, de ressentimento, não foi um ódio, não foi uma reação violenta de um homem traído, mas foi uma reação cuidadosa de um homem que ama. E ele se ocupa em proteger Maria. Olha só que interessante, gente. Tá? As implicações são muito sérias. E se for levado à sociedade, se for levado, ela poderia ser apedrejada. E o primeiro que teria o direito de atirar a primeira pedra seria José. Essas eram as implicações. E muitas vezes nós não conhecemos essas implicações. Achamos muito bonita a história de uma virgem que deu à luz a um filho. Então, sendo virgem, ela dando à luz a um filho. Então, essa história do Natal é uma história que tem uns contornos que realmente mostram a cena do Natal. Nós, se projetarmos naquela época, quais eram as dificuldades de José aceitar a sua futura a sua noiva como sua futura esposa, sabendo que ela estava grávida. Então, nós vemos que José, ele, com toda seu cuidado, tá? Ele tenta deixar Maria discretamente, para que ela siga o seu caminho. Foi isso que José fez. E nesse contexto que José recebe a visita de um anjo, e o anjo diz a José que Maria está grávida por obra e graça do Espírito Santo de Deus. E se perguntasse a José, olha, se alguém perguntasse a José, José, o que você acha disso?
A princípio, ele poderia dizer, bom, aí é muito, né? Se ela está aí grávida, é com alguém, não foi comigo, tá? Então, José, ele acolhe a palavra do anjo, porque para nossa mente, talvez, é um absurdo uma virgem grávida, tá? Então, essa palavra do anjo tem aqui, José é filho de Davi, não temas receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo de Deus. O anjo veio e no sonho ele falou com José. E José recebeu essa palavra, tá? Então, José acolhe a palavra do anjo e para que essa palavra, e para que na nossa mente, isso não é um absurdo. No nosso conceito, nos dias de hoje, isso totalmente é uma coisa absurda, tá? Então, ele diz assim, José, isso tudo, você acredita em tudo isso que estão falando de Maria? E José recebendo esse sonho, ele acha, as pessoas falam assim, isso que está acontecendo com Maria é um absurdo isso daí. Mas José, com a palavra que ele recebeu do anjo, ele diz assim, sim, é um absurdo, só que não, porque o absurdo mesmo é Deus. O absurdo mesmo é Deus. Absurdo é Deus. Depois que cremos em Deus, tudo para baixo se torna possível e se torna aceitável. Quando absurdo, absurdo é Deus, absurdo é a fé em Deus. É isso que é o termo da fé em Deus. A fé em Deus é em termos do absurdo. Nós só acreditamos nas coisas que são concretas, as coisas que já estão definidas. Mas para Deus não. Para Deus as coisas são absurdas. Para o homem é totalmente absurdo, mas para Deus não. Deus é o Criador de todas as coisas. Se você crê em Deus, tudo depois da sua fé em Deus, ela é menor. É isso que é fé em Deus. Tá? É isso que é ter fé em Deus. Deus é o grande absurdo. Tá? Então, um dos pais da igreja dizia assim, no segundo século, creio porque é absurdo. Não fosse absurdo, eu entenderia. Porque eu não entendo, então é absurdo. Olha só que interessante, a experiência da fé não é o entendimento, não é a lógica racional. A experiência da fé é de ordem absurda. É uma experiência de uma entrega, é de uma confiança em Deus, para além das nossas categorias do entendimento. É isso que é ter fé. E quando nós colocamos os termos da fé, nós ficamos sempre naquilo que nós podemos tocar, nós podemos acreditar naquilo que está resolvido, naquilo que é lógico, não é? E é isso que acontece na história com José e com Maria. Você acredita mesmo que uma virgem engravidou? Você acredita mesmo? Tá? Então, nós sabemos que essa história, ela tem esses contornos, nós ouvimos muito, nós colocamos muito bonito, fazemos o presépio, mas por trás dessa história havia implicações muito profundas e Deus queria tocar na sua fé. Deus quer tocar na nossa vida. Deus quer tocar na sua vida. Porque o que Deus quer fazer na sua vida é absurdo. Tirar você dessa lógica, porque nessa lógica você não entra na história do Natal. Você fica para o lado de fora, achando bonita. Mas Deus falou, eu quero que você faça parte dessa história. Eu nasci para você, eu nasci para cada um de vocês. Para que vocês realmente conhecessem a Deus e a sua salvação.
Interessante é que nós vemos aqui, a segunda personagem é Maria. Nós sabemos muito bem de Maria, né? A segunda personagem. Primeiro foi José. E Maria, né, nós vemos que Maria então está grávida. Então, as pessoas, os comentaristas dizem que provavelmente as mulheres ao redor de Maria ficaram sabendo da sua gravidez. Porque uma conhecia a outra. Era uma pequena povoada, uma aldeia, todos se conheciam. Quando havia um casamento, todos participavam, todos eram convidados, não precisava mandar convite de casamento. Todos na aldeia se conheciam e eram convidados para a festa de casamento, quando havia casamento. Então as mulheres também sabiam o que estava acontecendo com Maria. Então, isso, a Maria, ela precisa convencer inclusive essas mulheres também, dizendo, eu sou virgem. Elas diriam, Maria, conta outra, porque como é que você é virgem e está grávida? Eu queria contar essa história, porque nós ouvimos, às vezes se torna uma coisa muito bonita, mas qual que é a história no fundo, essa história do Natal tem para nós, tá? Então, Maria também, ela está em conflito, ela também precisa saber como está grávida, dizendo, não conheço o homem, como é que eu estou grávida? Tá? Então nós vemos aqui Maria também recebe a visita de um anjo, e o anjo diz a ela que ela concebeu por obra e graça do Espírito Santo. Tá? Então Maria recebe a visita do anjo que diz que ela concebeu por obra do Espírito Santo, e nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Para Deus, nada é impossível. Então, é o que o anjo diz para Maria. O Natal é uma experiência de fé. É uma experiência de fé na pessoa de Jesus Cristo. E a experiência de fé abre todos os horizontes de possibilidades para nós. É isso que é o horizonte da fé. Nós falamos que a fé é do absurdo. A experiência da fé é do absurdo. E aqui nós falamos que todos os horizontes da fé são possíveis para Deus. As possibilidades, tá? Porque se você falar humanamente, você perguntar para José, perguntar para as pessoas que conheciam José e Maria, nós vemos que naquela época também a reação não foi diferente. E talvez você teria a mesma reação se você encontrasse. Se o seu horizonte de fé fosse na medida das possibilidades, de tudo que é concreto, mas a fé não é dessas coisas que nós achamos que são concretas para nós hoje. A lógica. Se você não passar dessa sua lógica, se Deus não encher você com essa experiência da fé em Cristo Jesus, tá? Você vai sempre viver nessa lógica. Eu não creio, porque a minha lógica não faz com que eu creia nessa situação, naquilo que aconteceu com José e Maria. Olha só que interessante, as pessoas vivem num mundo fechado de possibilidades. Você dá um diagnóstico e a pessoa diz assim, se esse é o diagnóstico, então o diagnóstico está fechado. E a outra, você dá um prognóstico, né? Provável resultado do que pode acontecer já está definido. Diz que é uma probabilidade, já é uma notícia irreversível. Quando você recebe a notícia que você está com câncer, que você está com as suas probabilidades, né, a sua saúde, já tem uma probabilidade médica, disso já está definido. É isso que a fé vai além dessas probabilidades, vai além dessas possibilidades que nós achamos que pode acontecer na nossa vida. Isso é o Natal. Isso é o Natal. A fé de que tudo é possível. A fé de que tudo é possível. E o que é o Natal?
Se você perguntasse para José o que é o Natal, talvez ele dissesse: o Natal é uma experiência de fé. E se você perguntasse para Maria o que é o Natal, se você perguntasse para Maria o que é o Natal, para você, talvez Maria dissesse: isso eu já respondi. Ele está lá no meu cântico, em Lucas capítulo 1, 46 a 55. Porque Maria, quando tem a sua experiência de fé, ela irrompe num louvor a Deus, numa adoração a Deus. E ele diz: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. É isso que é a adoração de Maria quando está acontecendo isso na vida dela. Tá? Então, para Maria, o Natal é uma experiência de adoração, de celebração, de louvor, de exultação e de exaltação no nome de Deus. É isso que acontece com Maria. Tem tantas coisas que as pessoas pudessem estar falando ali, mas o seu coração irrompe em adoração a Deus. Minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Com tantas coisas acontecendo ao redor de Maria e José, ela irrompe em adoração. Olha que interessante. Ela podia cair deprimida, e a sua saúde podia ser abalada, mas não, ela irrompe em adoração. Então, essa história do Natal, cada vez mais, nós vemos acontecendo nas nossas vidas também, só que nós esquecemos tudo isso. É uma história contada, é uma história passada, mas que não tem realmente significado real nas nossas vidas. E ela fala assim que porque ele termina o cântico dizer: porque Deus atentou para a pequenez da sua serva. Ela visitou a sua humilde serva, pequenina serva. Naquela época as mulheres poderiam falar: poxa, eu também queria ser a mãe do Messias, eu queria carregar no meu ventre, então poderiam assim: por que Maria? Por que Deus não escolheu a mim? Por que Deus não escolheu? É isso muitas vezes que nós poderíamos pensar também, mas não, Maria não se exalta. Maria fala assim: não, eu que fui escolhida, eu sou a escolhida. Não, Maria fala assim: ele visitou a sua humilde serva, pequenina serva. Esse é o cântico de Maria. É o cântico de Maria. É o cântico de adoração, de exaltação a Deus, mas não é o cântico de empoderamento, não é o cântico que ela se exalta, fala assim: eu sou a escolhida. Tá? De maneira alguma nós vemos nesse cântico de Maria. Eu queria passar para outro personagem, que é muito interessante, que é Zacarias e Isabel. Tá? Então, nós vemos que agora tem um casal na história do Natal. São dois outros personagens que aparecem. Primeiro é o sacerdote Zacarias e a sua esposa Isabel. Isso está em Lucas. No capítulo 1, vocês encontram essa história de Zacarias e Isabel. Isabel é prima de Maria. Isabel é prima de Maria. Ok? E quando o anjo fala com Maria, diz assim: olha, Maria, sua prima Isabel também está grávida. É isso que Maria recebe. E Maria diz assim: Isabel? Mas Isabel é uma mulher estéril. E na nossa família, todo mundo sabe que Isabel é estéril. E não somente é estéril, Isabel já é avançada em idade. Isabel já é avançada em idade. Então, o anjo diz assim para Maria: Maria, Isabel também está grávida. Isabel também está grávida. Ok? E Maria vai visitar Isabel. Isabel é esposa do sacerdote Zacarias. Tá? Zacarias, então, está no templo,
cumprindo o seu ofício como sacerdote. E ele lá no templo, tá? Zacarias tem uma visão. E o anjo diz a Zacarias: a sua esposa está grávida. Zacarias disse ao anjo: como posso ter certeza de que isso acontecerá? Já sou velho e minha mulher também é de idade avançada. E o anjo diz: agora, porém, você ficará mudo até os dias em que essas coisas acontecerão, pois não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no seu devido tempo. Não sei quais os paralelos que a gente pode fazer, de lições que a gente pode tirar, de pessoas incrédulas que perdem a voz. Tá? Pessoas incrédulas ficando mudo. Quem não tem fé não tem o que dizer. Talvez seja isso. Quem não tem fé não tem o que dizer. Mas Zacarias, sacerdote, ele ficou mudo até se comunicar com gestos. O dia que João, o seu filho, seu filho nasceu, tá? Ele falou assim: qual o nome que vai ser dado a esse menino? E ele estava mudo. Ele pediu uma tábua e escreveu João. João. E esse João passou a ser João Batista. João Batista. Tá? Ele era 6 meses mais velho que Jesus. Ele é 6 meses mais velho que Jesus, João Batista. Tá? Então, nós vemos que a outra personagem, que é Isabel. Vamos ver um pouquinho Isabel. Isabel, prima de Maria, traz no seu ventre João Batista. Isabel traz no seu ventre João Batista, que é aquele que faz o primeiro anúncio da chegada do Messias, que é Jesus Cristo. É como num castelo, num reinado, tá? Então tinha aquele interlocutor que anunciava: agora está chegando o príncipe de tal lugar, agora está chegando o rei de tal lugar. Então João Batista é esse, que anunciou a presença de Jesus, a chegada de Jesus. Essa era a tarefa que João Batista tinha. Então ele foi escolhido por Deus para anunciar a chegada do Messias. A grande esperança de Israel era o Messias, era o ungido de Deus, era o escolhido por Deus, era o único escolhido por Deus para ser rei. Esse é o significado. Todas as mulheres de Israel e da tribo de Judá, e todas as mulheres da linhagem de Davi, se perguntavam se poderia o Messias não nasceria no seu ventre. Isabel, ela recebe Maria e traz no seu ventre João Batista. Por que não eu? Talvez Isabel podia ter falado: por que eu não trouxe, então eu poderia ter no meu ventre o Messias, e Maria, a minha prima, poderia ficar com João Batista. Não existe esse tipo de competição, não existe esse tipo de, tanto para Maria como para Isabel. E João Batista, é aquele que batizava e aponta para o Messias, o ungido de Deus, dizendo assim de Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tá? O mundo estava em pecado. O mundo está em pecado enquanto está longe de Deus. E Jesus é o único sacrifício, é o único que pode salvar e dar realmente a vida, a salvação para aqueles que estão. É o único que pode tirar o pecado. Não existe qualquer outra coisa, não existe religião, não existem pessoas, não existe nesse mundo alguém que possa tirar o pecado. O pecado do seu afastamento de Deus. O pecado de você querer viver a sua própria vida e não querer Deus na sua vida. Por isso que eu falo, o Natal pode ser parte da sua história. Pode fazer parte da sua história. Se Jesus tirar o pecado que há na sua vida e te salvar,
Você faz parte do nascimento de Jesus Cristo na sua vida. Então, nós temos uma história muito bonita aqui sendo contada. E esses contornos, né, tá, diz que quando Jesus se encontra com Maria, e Maria chega para visitá-la, diz a Bíblia, lá em Lucas capítulo 1, versículo 44, que as crianças que estão lá no ventre, cada um no ventre da sua mãe, se saúdam, se cumprimentam e se reconhecem. Interessante isso. É isso que diz a narração bíblica. Elas se cumprimentam. João, que está no ventre de Isabel, e Jesus, que está no ventre de Maria. Eles se cumprimentam. Já viu isso? Olha só que interessante, né? Então, diz que quando ouviu sua saudação, o bebê em meu ventre se agitou de alegria. Então, diz assim que quando as pessoas que carregam consigo o fruto do Espírito se encontram, elas se reconhecem. Sabe que você pode carregar o fruto do Espírito? Você pode carregar Jesus na sua vida? A vida inteira? Você sabia que Jesus pode fazer habitação na sua vida? É o que Ele quer fazer? Ele quer fazer morada na sua vida? É isso que Jesus está fazer com cada um de nós que recebe a Jesus como seu Senhor e Salvador. Essa é a história do Natal. Ela conta desde o início o propósito de Jesus ter vindo a este mundo. Não somente para deixar uma história bonita, mas que essa história é minha e sua, se você quiser. Se você o receber, essa história é minha, essa história é sua. Quando pessoas que estão sendo agraciadas por Deus se encontram, elas se identificam, celebram-se mutuamente. Interessante. Por quê? Porque carregam o Filho de Deus. Elas se reconhecem, se alegram. Assim como João, quando se encontrou com Jesus no ventre, eles se alegraram. Quando pessoas que carregam o Filho de Deus na sua vida se encontram, elas se celebram, elas se alegram. É isso que tem acontecido nesse mundo? Nós temos esquecido a história do Natal. Aí, eu vou contar dos últimos, tem mais personagens, né? Tá? Os demais personagens do Natal, você conhece os reis magos, você conhece os pastores que estão nos campos em Belém, e você conhece o coro de anjos. Você já deve ter ouvido falar de Herodes, tá? Então, outras personagens do Natal, e o Natal vai para um outro lado agora, vai para um outro lado. Tá? Então, porque a Bíblia, o que é o Natal? Se você perguntasse para Zacarias e Isabel, o que é o Natal? Talvez eles dissessem, o Natal é o privilégio de participar da história de Deus, daquilo que Ele está fazendo no mundo, mesmo que não seja num lugar de destaque, mesmo que seja a sombra de Maria, mesmo que seja a sombra do Salvador Jesus Cristo. É isso que é o Natal. Natal é o privilégio de participar da história de Deus. Você quer participar da história de Deus? O nascimento de Jesus, ele traz essa história para você. E fala, você pode participar dessa história. Você não precisa ficar, escondido, você não precisa ficar nos seus prognósticos, mas vai além disso, a fé vai além disso. E você pode participar da história de Deus. Você pode passar por essa vida participando da história de Deus na sua vida. Tá? Nós estamos tão distantes disso. Estamos tão distantes. É brigas, é controvérsias, coisas que a gente não se entende. Tá? Aonde está Jesus? Ele veio trazer a paz. E nós continuamos discutindo, nós continuamos brigando, nós continuamos querendo dizer que o nosso prognóstico que é o certo, mas a experiência da fé ficou para trás.
Interessante isso. Eu quero falar dos magos do Oriente. Eu tirar umas dúvidas de vocês sobre os magos do Oriente, tá? Isso é estudado, tá? Quanto aos livros também, os originais, e o que significa essa palavra, e como ela foi traduzida para nós, e como nós enfeitamos os nossos presépios com os 3 reis magos, ok? Então, ele diz assim, que a Bíblia fala dos três reis magos, que não eram reis, e também não eram magos. Mateus 2, 1 a 12. Eram estudiosos das estrelas, eles eram astrônomos e não astrólogos, que não eram aqueles que faziam o horóscopo daquela época, eram astrônomos. Os astrônomos, eles estudavam o mundo das estrelas. É isso que significa no original essa história dos reis magos. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Essa é a história que nós temos do personagem do Natal. No mundo antigo, havia uma crença de que nós conhecemos a alma humana e os destinos humanos estudando e apreciando o universo criado. A lógica da natureza, a inteligência da natureza seriam códigos que nos ajudariam a decifrar a nossa própria espiritualidade e a nossa própria identidade humana e a nossa saga por esse universo. Então, esses estudiosos das estrelas, eles ficam sabendo de uma estrela que anuncia a chegada de um rei. E eles vão estudar os escritos desse povo que espera o rei apontado pela estrela. Apontado pela estrela. Olha só, é por isso que os 3 estudiosos, ou os 3 reis magos, como se falam, eles chegam em busca de Jesus para adorá-lo. E a estrela leva eles, não para a manjedoura, eles levam eles para uma casa. Jesus já não estava mais na manjedoura quando os reis, os magos vieram e foram visitar a Jesus. Eles estavam numa casa. Já tinha mais ou menos 2 anos de idade. Só que no presépio a gente coloca tudo junto, né? Coloca os magos, coloca tudo lá na manjedoura, mas não estavam mais na gruta, não estava mais nessa figura desse nascimento de uma manjedoura. É tudo muito bonito, mas os reis magos, quando eles vão visitar, quando eles são apontados pela estrela, eles vêm para adorar, sabendo que essa estrela brilhava, eles estudavam as estrelas, falaram assim, alguém muito importante está nascendo, e eles vão estudar a história e descobrem que lá em Israel, a profecia dizia que nasceria o Messias, nasceria o rei dos judeus. E foi a isso que eles foram para adorar esse menino que viria. Nós temos aqui, quando a notícia chega a Herodes, eu quero falar de Herodes agora. Ele diz assim, como assim um rei está nascendo? Eu sou o rei aqui. O rei não pode estar nascendo, porque eu sou o rei. Mas as pessoas dizem para o rei, há controvérsias. Parece que um rei legítimo está nascendo em Belém. E a notícia já se espalhou, Herodes.
Quando Herodes ouviu isso, ficou perturbado. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Esse foi, então, o que Herodes, rei de Israel, fica furioso, absolutamente furioso, e manda: chamem e tragam à sua presença os magos. E diz aos magos: descubram onde está o rei, o menino que está nascendo. Se vocês acharem onde ele está, digam para mim onde ele está, porque eu também quero homenageá-lo. Mateus 2:8. Eu também quero prestar homenagem e reverência para ele. Foi isso que aconteceu. Os magos, depois de visitarem a Jesus, de entregar os seus presentes, ouro, incenso e mirra, eles são avisados em sonhos. E o anjo de Deus fala para com os magos: Herodes está mentindo, Herodes quer matar o menino Jesus. E os magos, depois de visitarem a Jesus, recém-nascido, prestarem a ele as suas homenagens, levando os seus presentes, ouro, incenso e mirra. Capítulo 2 de Mateus, versículo 11. Ali em Belém, os magos vão embora por outro caminho e não levam a informação a Herodes. Herodes fica furioso e ordena a morte de todas as crianças com menos de 2 anos de idade em Israel. Mateus 2,16. 2 anos de idade. Por quê? Porque pela previsão, Jesus já teria mais ou menos 2 anos de idade. Que história! Talvez vocês não sabiam a descrição exata daquilo que aconteceu. Mas quando nós estudamos essa história a fundo, entramos nos manuscritos, entramos nos costumes daquela época, nós entendemos o que está acontecendo. O que é o Natal? O que é o Natal? Essa é a pergunta. Se você perguntasse a Herodes: o que é o Natal para você, Herodes? Ele diria: o Natal é uma ameaça ao meu reinado. O que é o Natal para você? É uma ameaça ao meu trono. Eu sou o rei, eu tenho um trono, eu tenho um reino. E não venha alguém me dizer que nasceu um rei legítimo, porque a minha coroa eu não entrego para ninguém. Eu não vou me submeter a ninguém. Eu sou o rei. Há muita gente que não celebra o Natal de Jesus, não porque não saiba quem ele é, mas talvez justamente porque sabe exatamente quem é Jesus. Jesus é o rei. Lembra que eu falei? Que ele é o único ungido de Deus, escolhido por Deus para ser rei. Esse é o significado do nome dele. Jesus é o rei. Diante do rei, a gente tira a nossa coroa, coloca aos seus pés, a gente desocupa o nosso trono, a gente levanta e sai e diz: Jesus, assuma. Tudo aqui é seu, inclusive eu sou súdito aos seus pés. Essa é a minha oração para a guerra. Essa é a minha oração para os governantes, que entreguem as suas coroas a Deus, que se submetam ao Rei dos Reis, que sejam súditos dele, que sirvam a ele. Mesmo na sua posição de governança, essa é a minha oração. Que os líderes, que os governos entreguem suas coroas, dizendo: não, aqui o rei sou eu, aqui quem manda sou eu. Não. Estão totalmente enganados. Jesus é o Rei dos Reis.
O Natal é o reconhecimento da autoridade de Jesus. Há muita gente que não quer abrir mão do seu reinado, não quer deixar o seu trono, não quer depor a sua coroa, não quer se curvar diante da autoridade de Jesus. Jesus é o Rei. O que é o Natal? O Natal é a adoração ao Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao Rei. Isto é o Natal. Isso é um Natal. Herodes diz: eu não abro mão do meu reinado, por nada. Se precisar matar para continuar reinando, eu mato, ainda que eu tenha que matar crianças. Eu não deponho a minha coroa, eu não entrego minha coroa. É isso que acontece. A liderança dos povos, as guerras que acontecem, a intolerância, matar, seja família, seja criança, eu não deponho a minha liderança e o meu governo para Deus. Herodes. Por isso, diante disso, o anjo faz José sonhar de novo. Mateus 2,13, José foge com Jesus para o Egito e fica no Egito até Herodes morrer. Até Herodes morrer. E é isso. O que nós podemos aprender aqui? Assim vai seguindo o Natal. Vários personagens, nós falamos de José, nós falamos de Maria, Zacarias, Isabel, nós falamos dos magos, nós falamos de Herodes, tem ainda os pastores do campo, tá? E tem também, nós vemos Simeão, tá? Simeão e Ana, que estão no templo, quando Jesus é apresentado no templo, e ali eles têm a revelação realmente de que aquele menino é o Filho de Deus. A história a história continua, tá? Mas eu quero terminar aqui falando da última personagem do Natal, que é quem? É Jesus. O que ele diz sobre o seu nascimento? O que ele fala? Se você perguntasse se é o menino Jesus, e para você, Jesus, o que é o Natal? E a resposta que você acha que Jesus daria? Jesus responderia: o Natal está definido no meu nome. Eu diria Jesus, Yeshua quando falava, que quer dizer Yahvé salva. É esse nome, Jesus, que define que o Natal para você? E ele diria: não, o outro nome. Que outro nome? Que outro nome? Tá? E esse outro nome, Jesus disse ao anjo, a Maria: Emanuel. Emanuel. É esse nome que define o Natal para mim. Emanuel. O Emanuel quer dizer Deus conosco. Deus conosco. Eu fiquei me imaginando diante de Jesus, e para você, menino Jesus, que é o Natal, e ele está dizendo: o Natal é isso. Deus está aqui. É Deus conosco. É o Deus no meio de nós. Deus está aqui. Aqui aonde? Aqui eu sou Deus. Deus está aqui. Deus está aí. E Ele quer fazer habitação na nossa vida. Ele quer ser o Senhor da sua vida. Ele quer dirigir a sua vida por essa história. Mas se você continuar no seu prognóstico, se você continuar nas suas definições lógicas, você vai passar a vida sem ter participado da história de Jesus. Sem fazer parte da história que Deus escreveu. Deus está aqui. Emmanuel, Deus conosco. Deus está aqui neste momento. Qualquer que abrir o seu coração, a sua vida, para que Deus faça parte da sua história, Ele faz. Ele vai te perdoar os pecados e vai te trazer para a vida com Ele. E você se tornará um filho de Deus. E aí sim você vai participar da história do Natal. Mais uma vez a gente conta a história do Natal.
Talvez eu dei com mais detalhes. Tem outras coisas. E a história de Jesus continua. E aqui nós estamos contando a história de Natal hoje. Nós estamos contando a história do Natal hoje. Os cânticos que nós cantamos no início, todas elas contam a história de Jesus. Mas contam também o que Jesus pode fazer na sua vida e como pode transformar a sua vida e como você pode viver para Ele hoje. Não ficando acreditando somente nas coisas do passado, mas hoje Ele está aqui. Ele está querendo nascer na sua vida. Ele está querendo nascer na sua vida. Você sabe qual o melhor presente que você pode dar a Jesus no seu aniversário? Bens materiais? O que você pode dar de melhor de presente para Jesus? Que Ele espera que você receber esse presente é a sua vida. É a sua vida. Esse é o melhor presente que você pode dar para Jesus. Não passe mais um ano sem essa habitação, sem participar da história de Jesus. Deixa Jesus nascer na sua vida. Convide-o para Ele fazer parte da sua vida. Deus conosco, Ele está aqui. Deus Emanuel está aqui. Neste momento Ele está aqui. Tá? Através dessa mensagem, Deus pode ter tocado seu coração. Mas não deixe para depois, não. Ah, foi bonita a história do pastor. Não, não é isso. Tá? Então nós vemos tantos desdobramentos na história do Natal e tudo faz com que a gente se afaste da história do Natal, não lembre. Mas quando nos reunimos, é isso que nós devemos fazer. Jesus é Emanuel, Deus conosco. Amém? Que Deus abençoe as nossas vidas e que nós vamos cantar o último cântico, que chama Nas Estrelas. Nas estrelas vejo a sua mão, e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre
Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês hoje e também para todos sempre. Amém e amém, Senhor.